Olá, gente querida. Nos próximos minutos nós estaremos falando sobre fazendo certo do jeito correto. Um princípio bíblico. Na Epístola de Tiago, no capítulo 4, nos mostra algo muito interessante. Diz que não basta apenas orar, mas precisamos aprender a orar do jeito certo, da maneira correta. Lá fala de um grupo que não recebe porque não ora, mas também fala de um outro grupo que ora, mas não recebe porque oram errado. No Evangelho de João, no capítulo 16 e o verso 23, está escrito que não basta orar no nome de Jesus. É preciso que haja uma harmonia com a vontade de Deus. 1 de João 5,14 está escrito: não basta orar, mas orar segundo a vontade de Deus. Então a oração é algo certo. E o correto é que haja uma harmonia entre a oração e a vontade de Deus. É interessante quando nós pensamos na ceia, por exemplo. Quando Paulo fala sobre a ceia, ele diz que é uma bênção. Mas participar da ceia indignamente traz morte espiritual. Indo mais além, segundo Samuel 6, a Bíblia fala sobre a arca que foi trazida da casa de Abinadab em carros de bois. E por conta dessa atitude, Uzá morreu, Uzá, filho de Abinadab, que guiava a arca junto com seu irmão Aiô. Uzá foi morto por duas atitudes erradas. Primeiro, porque a arca foi trazida em carros de bois. E Uzá estende a mão e toca no que é sagrado e era proibido. Então não adianta você fazer o certo de maneira errada. O fato de pensar em levar a arca de volta para Jerusalém era algo bom, mas a arca não poderia ser conduzida em carros de bois, mas sobre os ombros dos sacerdotes. Quando falamos de Saul, por exemplo, Saul foi rejeitado, todo o seu reinado foi rejeitado. Por quê? Porque Saul quebra um princípio. Em 1 Samuel 13, do verso 8 ao 13, está escrito o que aconteceu. Samuel, o sacerdote, havia dado uma ordem a Saul que aguardasse o seu retorno por 7 dias. E então sacerdote Samuel iria sacrificar ao Senhor, que era a responsabilidade do sacerdote de oferecer sacrifício. Mas a Bíblia diz que Saul quebra esse princípio. A Bíblia diz que Saul rompe esse princípio. E por essa razão ele foi rejeitado. Saul não foi rejeitado porque o povo o escolheu, mas porque ele quebrou um princípio de Deus. Então fica esta lição: nós precisamos aprender a fazer o certo do jeito correto.